Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos dar continuação ao capítulo 2 do livro de História, Chegar ao Brasil. Vamos estudar as páginas 32 e 33 do livro de História. Para começar, eu estarei lendo um texto de Zélia Gattai, do livro Anarquistas Graças a Deus. Peço que vocês, por favor, acompanhem a minha leitura. Livro, página 32. O título diz: A Chegada dos Imigrantes. Lembrando que esses imigrantes eram os europeus. No Porto de Santos formou-se a maior confusão na hora do desembarque. Homens para um lado, mulheres para o outro. Em salas separadas, os imigrantes foram despidos. As roupas do corpo e as que traziam nas trouxas foram levadas para a rotineira desinfecção. Por fim, depois de infinita demora, roupas e pertences foram devolvidos, devidamente carimbados pelo posto. Conduzidos em fila, os imigrantes passaram pelo departamento médico para uma última vistoria antes de serem liberados. Lembra que eu falei que esses imigrantes eram os europeus? Esses europeus estavam vindo para o Brasil. Santos é uma cidade que fica no estado de São Paulo. Então, quando chegavam no Porto de Santos, antes mesmo de desembarcarem, os imigrantes passavam por um processo de desinfecção. Os pertences deles, inclusive as roupas que eles estavam vestidos. Vocês podem observar que o texto diz que eles eram despidos, né? Então, eles tiravam a roupa do próprio corpo. Que processo de desinfecção é esse? É um processo que tem o objetivo de destruir possíveis germes, vírus, bactérias que possibilitariam uma transmissão de doenças, tá? Então, os navios que esses imigrantes viajavam durante dias, muitos não davam aos imigrantes as mínimas condições de higiene necessárias para eles viajarem. Então, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças, que eles trouxessem doenças como a cólera, por exemplo, para o Brasil, esses imigrantes, quando chegavam ao Porto de Santos, eles passavam pelo processo de desinfecção. Então, todos os pertences deles deveriam ser desinfectados. No livro de vocês, na página 32, a número 1, pede para vocês fazerem uma pesquisa sobre isso. E diz o seguinte: por que os imigrantes, número 1, por que os imigrantes precisavam fazer a desinfecção quando chegavam? Vocês acabaram de descobrir, porque a prof acabou de falar para vocês. Para evitar que eles transmitissem doenças, que eles trouxessem doenças de seus países e transmitissem doenças para pessoas que já estavam aqui, tá? Essa pesquisa vocês não vão precisar fazer, porque a prof já explicou para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Agora, a número 2, vocês vão fazer. A número 2 diz o seguinte: escreva uma frase sobre a chegada dos imigrantes ao Porto de Santos. Vocês podem fazer a frase que vocês quiserem, mas eu vou passar para vocês uma frase que vocês podem copiar. Diz o seguinte: ao chegarem ao Porto de Santos, os pertences dos imigrantes eram desinfectados. Repetindo, ao chegarem ao Porto de Santos, os pertences dos imigrantes eram desinfectados. Lembrando que começa com letra maiúscula e quando termina coloca o ponto. Essa pode ser a resposta da número 2, ou vocês podem escrever uma outra frase. Continuando na página 32, diz o seguinte: saiba mais. Vamos falar um pouco sobre expressões populares. Você já ouviu a expressão fazer a América? Você sabe o que significa essa expressão? Fazer a América? No final do século XIX e começo do século XX, os italianos utilizavam essa expressão para dizer que vinham para os países da América a fim de trabalhar duro e enriquecer em pouco tempo. Esse é o significado da expressão fazer a América. Trabalhar duro e enriquecer em pouco tempo. Continuando, diz o seguinte: é comum usar expressões populares ao conversar com outras pessoas. Vamos analisar 2 expressões populares e vamos descobrir o que significa cada uma. Cair do cavalo.
Você sabe o que quer dizer a expressão cair do cavalo? Ele caiu do cavalo. Quer dizer que ele se decepcionou, que ele frustrou-se com alguma coisa. Então, vocês podem escrever aí embaixo, tá? Só escrever mesmo. Decepcionar-se. Decepcionar-se. Você sabe o que quer dizer a expressão conversa para boi dormir? O que quer dizer isso? Isso é conversa para boi dormir. Quer dizer que é uma conversa mole, quer dizer que é uma desculpa esfarrapada. Alguém está contando uma mentira com o objetivo que outra pessoa acredite na mentira dela. Então, embaixo de conversa para boi dormir, vocês vão escrever conversa mole. Conversa fiada, conversa mole. Só precisa escrever conversa mole. Agora vamos estudar a página 33, que tem o título Muitos povos, uma terra. Vamos descobrir que muitos povos, muitos mesmo, vieram para o Brasil. E muitos continuaram aqui, se estabeleceram, criaram seus filhos, que formaram outras famílias, e muitos estão até hoje, seus descendentes estão até hoje aqui no Brasil. Olha que legal! O texto diz o seguinte: dentre os imigrantes que vieram para o Brasil, além de portugueses, italianos, espanhóis, japoneses e alemães, destacam-se sírio-libaneses, poloneses, russos e ucranianos. Recentemente, vieram haitianos, chineses, coreanos, bolivianos, paraguaios, peruanos, nigerianos, angolanos e outros. Ultimamente, tem vindo muitos venezuelanos para o Brasil, por conta do que tem acontecido na Venezuela, né? No início, os italianos vieram para as fazendas de café no estado de São Paulo e para as colônias agrícolas, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde cultivavam uvas para a fabricação de vinho e criavam porcos. Muitas famílias que vieram neste início aqui para o Brasil continuaram no Brasil, eles não voltaram para os seus países de natal. Eles continuaram no Brasil, se estabeleceram, criaram seus filhos e os filhos tiveram outras famílias e os seus descendentes estão até os dias de hoje aqui no Brasil. Passado algum tempo, muitos saíram das fazendas para as cidades. Eles eram atraídos pelo trabalho nas novas indústrias que se formavam, principalmente têxteis e alimentícias. Alguns abriram pequenos negócios. Vocês têm aí duas fotos. Uma foto tem pessoas, crianças e pessoas aí em um carro. Elas estão fazendo pose para fazer uma foto. É uma família de origem italiana. Essa foto foi tirada em 1935. Do lado, vocês têm uma foto de descendentes de imigrantes italianos colhendo uvas no município de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, em 2015. Observe que esses italianos ficaram, como a professora falou para vocês, até os dias de hoje, né? Os descendentes deles. Os espanhóis, assim como os portugueses e os italianos, vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura, na indústria e no comércio. Olha que legal! Quanta contribuição eles deram para nós, porque quando eles vieram para cá, tanto os espanhóis quanto os italianos, ucranianos, poloneses, eles trouxeram consigo a cultura que eles tinham, a tradição, os conhecimentos, a culinária, e isso fez com que a nossa cultura fosse rica e variada como ela é nos dias de hoje. Continuando, vocês têm duas fotos na página 33 no final. A primeira é de pessoas que estão trabalhando em uma ferrovia. Diz o seguinte: grupo de ferroviários espanhóis na estrada de ferro de Votorantim, em Sorocaba, no estado de São Paulo, em 1930. E do lado, vocês têm Feira de Sevilha, evento da comunidade espanhola em Sorocaba, no estado de São Paulo, em 2014. Então, uma foto de antes dos espanhóis, uma foto
atual de espanhóis que se estabeleceram aqui. Uma foto de antes de italianos e uma foto atual de italianos. E assim termina a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em paz. Beijos da prof.